Graça e paz, irmãos, obreiros, companheiros da seara. Eu gostaria neste dia de hoje trazer mais uma reflexão para a nossa meditação. O texto que eu quero meditar com os nossos irmãos é o capítulo 16, do versículo 49 do livro de Números. 16 e 49 do livro de Números. Eu gostaria de ler com os nossos irmãos e depois meditar a respeito da palavra. Diz assim: Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700. Foram os que morreram por causa de Corá. Meus irmãos, obreiros, eu gostaria de refletir hoje sobre a revolta de Corá. A gente nunca observa direitinho as coisas que antecedem e que sucedem a determinados eventos bíblicos. Se você teve a oportunidade, se não teve, eu gostaria que você o fizesse esses dias, de ler os capítulos 15 e 16 do livro de Números, que conta o começo da história de Corá, Datã e Abirão. Aqui fala Corá porque Corá foi aquele que encabeçou a revolta. Estavam no meio do povo, e isso é para chamar a nossa atenção. Estava no meio do povo. Corá era levita, da tribo, pertencia à família de Coate, que eram aqueles responsáveis por manusear as coisas do tabernáculo. Os coatitas tinham uma função especial, até para carregar as coisas da tenda. Eles tinham que carregar os utensílios sagrados que eram usados, a arca e tudo mais, tinham que carregar no ombro. As demais tribos que foram vocacionadas, aliás, as demais famílias, a família de Merari e a outra família que eu não recordo o nome, foram dados bois para eles carregar as coisas do tabernáculo, mas as coisas da tenda da congregação, os utensílios sagrados, a arca da aliança, não podia ser carregado em lombo de boi, mas tinha que ser carregado pelos homens, no lombo dos homens. Então eles tinham os filhos de Coate tinham uma atribuição especial no meio da congregação. E Corá era justamente da família de Coate. Até que um dia Corá levantou-se no meio da congregação e reuniu mais 250 homens. Geralmente a gente faz a alusão apenas a esses 250 homens. Geralmente, ele se levanta e diz: basta, toda a congregação do Senhor é santa, todo o povo do Senhor é santo, o Senhor está no meio da congregação. Essa é uma das primeiras prerrogativas de alguém que está revoltado, de alguém que está se rebelando contra a autoridade levantada por Deus na igreja. Existiam sacerdotes e sumo sacerdote em todo canto. Toda instituição de Deus ponha na sua cabeça que existe um líder a quem Deus confia a coordenação de todo o trabalho na sua obra. Naquela época, o líder majoritário era Moisés. Você vê que até Arão e Miriam, um pouco antes, nos capítulos antes, se rebelam contra Moisés com a mesma premissa. As pessoas parecem que não se contentam em servir a Deus no lugar que Deus colocou elas. Sempre querem meter os pés pelas mãos e realizar coisas que não são da sua atribuição. E aí, a Corá, quando se levanta com essa conversa, Moisés pergunta
a ele se não era bastante o que ele tinha. Rapaz, você é da família de Coate, você carrega os utensílios santos, você não está satisfeito com o fato de Deus ter lhe elegido para você carregar as coisas santas, para você oferecer sacrifício, para você ministrar diante do altar. Você ainda não está satisfeito, ainda quer fazer o que não é da sua atribuição. Aquela revolta trouxe para o povo uma destruição de Corá, e aí Datã e Abirão entraram na revolução de Corá, mas você nota que os argumentos de Datã e Abirão eram diferenciados. Segundo o texto, a gente entende que eles eram da tribo de Dan, aliás, da tribo de Ruben, e aí você vai ver que os motivos deles eram outros. Eles blasfemavam contra Moisés, dizendo que Moisés tinha tirado eles da terra que mana leite e mel. Às vezes a gente faz isso. A gente vivia trabalhando, pagava aluguel e vivia numa escravidão medonha no trabalho. Deus tira a gente do trabalho, coloca na frente das fileiras do povo de Deus para ministrar diante do altar, dá o salário, dá o aluguel, dá a água, dá a luz, dá tudo, e a gente ainda fica murmurando. Mas a gente, quando estava no mundo, ou quando a gente não servia na obra, a gente não trabalhava pelo mesmo salário, só que tinha que pagar aluguel, água e luz. Agora nós temos o salário sem desconto do governo. O que a gente faz é devolver o dízimo, e alguns ainda não devolvem. A gente tem a água paga, tem a luz paga, tem o aluguel pago. Alguns recebem até feira e ainda vivem se lamentando, dizendo que não ganha nada, que está passando fome, que está com dificuldade. Então essa era a atribuição de Datã e Abirão. Era dizer que estava na terra que mana leite e mel, se referindo ao Egito. E que Moisés tinha enganado eles, trazido eles para aquela terra desgraçada do deserto, para matar eles de fome no deserto. Se você olhar o texto, você vai ver que esse era a conversa de Datã e Abirão. A de Corá não, era querer liderar o povo, e trouxe 250 príncipes das suas famílias para fazer motim, e aí o resultado os irmãos já sabem, todos foram mortos, a terra se abriu, engoliu a todos eles. O texto pouco antes, Moisés manda chamar Datã e Abirão. Eles disseram que não ia, porque Moisés não era príncipe deles. Se rebelaram e não foram quando Moisés mandou chamar. E aí foram mortos mesmo assim. Mas o que eu achei interessante é que no dia seguinte, e aí a gente deve prestar bem atenção a isso, tem gente que não se rebela, tem gente que nem é carne nem é peixe, não diz nada, sempre é caladinho, nunca se manifesta nas coisas. E aí, sabe quantos desses tinha no meio da congregação? 14.700. Preste atenção que isso aqui é uma palavra de Deus. 14.700 sonsinhos, que não diziam nada, que não falavam nada, que não representavam nada. Para eles nem era carne, nem era peixe. Mas quando Corá morreu, no dia seguinte, a Bíblia diz que eles se aproximaram e queriam matar Moisés e Arão, porque mataram os servos do Senhor. Geralmente a rebelião no meio da igreja, ela vem com cara de santidade, com cara de conhecimento, com cara de razão. E aí, quando a coisa é descoberta, eu vou dizer uma coisa a você, só Deus pode agir isso. Porque se o líder agir, aparentemente está errado. Se o líder agir, se a liderança agir, é porque é dura, é porque não entende, é porque é carnal, é porque não ama, é porque não sabe fazer as coisas, é porque é radical, é porque não quer deixar ninguém crescer. Ah, fulano faz isso porque não quer deixar ninguém crescer. Aí, no dia seguinte, a turma se rebela. Quando Deus faz as coisas, geralmente
vai convergir para que a intenção dos corações sejam reveladas. O velho que apresentou Jesus com 8 dias, estou agora esquecido o nome dele, ele disse que Jesus foi levantado, Simeão levanta Jesus, dá graças a Deus, porque tinha aquela proposta de Deus, aquela profecia de Deus, que ele só morria quando visse a salvação. Ele disse: esse aqui é levantado como pedra para elevação de alguns e queda de outros, e para que se descubra a intenção dos corações. Então, quando o negócio é de Deus, ele converge para que a intenção dos corações seja manifesta. Ainda falta muito rebelde se manifestar. Rebelde que está, nem é carne nem é peixe, mas que no dado momento vão se levantar. E a Bíblia diz que Deus se irou-se. Viu? Na hora que os rebeldes estão na peia, eles correm para quem é a liderança para que ajude. Não escuta a voz de Deus, passa a vida todinha ouvindo a revelação de Deus, mas dentro do coração querem uma coisa que Deus não aprova. E aí Deus lançou a praga no meio do povo e teve que Moisés e Arão interceder, senão morria tudo. Sabe quantos morreram? 14.700. Esses, olha como é que o texto diz. Esses foram os que morreram por causa de Corá. O nosso Corá já morreu faz muito tempo. Datã e Abirão já foi sucumbido pela terra há muito tempo. Mas todos os dias os 14.700 vão se revelando. Obreiros de Deus, prestemos atenção. Deus não está de brincadeira. Ele levantou líderes sobre nós e nós devemos estrita obediência àqueles que nos foram enviados. E tomemos cuidado com as nossas palavras. Você vê que Miriam e Moisés e Arão se danaram com Moisés por causa de uma esposa coxita que ele tinha tomado. Moisés estava errado? Estava. Mas Deus haveria de tratar com Moisés. E eles se deram muito mal porque se rebelaram. Prestem atenção, tem coisa que a liderança, ao líder maior, só Deus haverá de cobrar e de tratar. Nenhum ato de rebeldia Deus não permite. Deus abençoe, que nós não sejamos dos 14.700 e não sejamos dos 250 e muito menos Corá, Datã e Abirão. Amém? Deus abençoe.